Iniciaremos a resolução dos problemas da página 34 e antes de começar na resolução desses problemas, a gente precisa lembrar duas coisas principais. Em matemática, afirmações só têm validade quando são justificadas. E o nosso objetivo aqui principal é que você aprenda a argumentar. Por isso, na resolução dos problemas, resposta sem justificativa não tem valor. Então, sempre apresente os porquês, ou seja, os argumentos que justificam sua conclusão. A gente vai passar agora para a questão 1, para a gente desenvolver o raciocínio para chegar à conclusão. A questão número 1 foi um problema proposto na Olimpíada Brasileira de Matemática no ano de 2008. Então, o problema diz o seguinte: Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros, e Leonardo da Vinci, um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843, já Leonardo da Vinci nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Cândido Portinari. Em que ano Portinari nasceu? Justifique sua resposta. Então, aqui dá uma dica. Diz assim, desenhe uma linha do tempo e represente nela o ano que nasceu Pedro Américo. Leonardo da Vinci nasceu antes ou depois dele? Então, eu vou mostrar a linha do tempo que você pode usar. Então, preste atenção. Aqui eu tenho a linha do tempo, Pedro Américo, o ano que ele nasceu, 391 anos antes, Leonardo da Vinci, e aqui 451 anos antes de Leonardo da Vinci, Cândido Portinari. A partir disso aqui, você vai responder a pergunta: em que ano Portinari nasceu? Justifique sua resposta. Então, você vai procurar uma estratégia de resolução para essa questão, tá bom? Questão número 2. A questão 2 também é uma questão da OBMEP de 2017. E aqui fala sobre balanças, é mais uma questão de observação, preste atenção, raciocínio dedutivo. Nas balanças das figuras, objetos iguais têm pesos iguais. Qual dos objetos é o mais pesado? Explique seu raciocínio. Então, aqui na primeira balança eu tenho um tronco de cone, cortado aqui amarelinho, laranjinha, e um cubo verde. A gente tá vendo que essa figura amarela é mais pesada. Eu vejo que a balança tá mais baixa desse lado aqui, o amarelinho é mais pesado. E o verdinho mais leve. Nessa primeira balança. Na segunda, tá igual. Esse cilindro vermelho tem o peso de duas figuras. Esse aqui, o tronco de cone, e mais essa figurinha aqui, amarelinha, tá? Então, duas para dar o peso do cilindro. E nessa outra aqui, o cilindro, que já é um pouco pesado, tá mostrando aqui a esfera azul, A esfera azul é mais pesada que o cilindro. Você vai concluir. Pergunta é, observando a figura 2, responda: qual é o mais pesado? O cilindro ou o tronco de cone? Olhando a figura 2, tá? E a partir daí, você vai descobrir a pergunta geral. Qual é o objeto mais pesado de todos? Qual é o mais pesado? Você vai explicar seu raciocínio, tá bom? Então, essa é a questão número 2. A última questão da página é a questão número 3, também da OBMEP de 2017. Em uma mesa, há 9 cartões enumerados de 1 a 9. Ana e Beto pegaram 3 cartões cada um. A soma dos números dos cartões de Ana é 7 e a soma dos números dos cartões de Beto é 23. Qual a diferença entre o maior e o menor número dos 3 cartões deixados sobre a mesa? Justifique sua conclusão. Lembra, cartões de 1 a 9. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 cartõezinhos. Vocês vão separar alguns que deu resultado 7. Outros que deu resultado 23. E vocês, pelos cartões que usaram para ela e para ele, tá? Vão saber quantos sobraram. Vão saber quantos sobraram. Lembra que cada um só pode pegar 3 cartões. Então, 3 cartões que a soma dá 7 e 3 cartões que a soma dá 23. Dos que ficaram na mesa, o maior menos o menor, quanto dá?
justifique sua resposta, né? Justifique sua conclusão. Então, essa é a atividade para a aula de hoje, da página 34. Então, tentem resolver com calma, paciência, evitem pedir ajuda, tentem raciocinar por vocês mesmos. Só peçam ajuda se realmente não conseguir. Mas o ideal é que você elabore uma estratégia de resolução. Embaixo de cada questão tem espaço para você deixar registrado seu argumento, sua justificativa. Então, sempre coloca a justificativa, tá? Então, boa aula, boa atividade.